Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O assunto de hoje, estou vestida tematicamente, é sobre paisagismo na arquitetura. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto e tem bastante pano para manga, viu? Vamos lá então! Bom, para começar, vamos falar sobre o que é paisagismo. Muita gente acha que o paisagismo é só a questão do jardim em si, das plantas, enfim. Mas o conceito de paisagismo ele é muito mais abrangente do que isso. Se você pensar na origem do termo paisagismo, vem de quê? Paisagem. Então, paisagem é um monte de coisas que a gente... Uma praia, uma paisagem, umas montanhas, faz parte da paisagem. Paisagem urbana também é paisagem. E o trabalho com a paisagem é o que a gente chama de paisagismo. Bom, quais são as funções do paisagismo? A estética é uma das principais. Por quê? Porque é através da estética que a gente olha para um lugar e reconhece ele como uma paisagem, né? Você não vai... Normalmente, a não ser que você seja um diretor de cinema, que eles têm uma estética um pouco diferenciada, mas você não vai entender como paisagem um local que você considere feio, por exemplo. Né? Você não vai num ponto turístico tirar uma foto porque é feio o local. Ele tem uma valoração estética. Então, essa é uma das principais funções do paisagismo. Mas ele pode cumprir diversas outras funções. O paisagismo ele pode vestir a arquitetura e a paisagem urbana em si. Então, é quando você olha uma cidade e ao invés de só olhar um monte de prédios e um monte de coisas, você entende aquele local como uma paisagem urbana. Na arquitetura em si, então numa casa, por exemplo, ou num prédio, o paisagismo é o que vai terminar de dar aquele acabamento final na obra, vai dar a humanizada, apesar de usar elementos que não são, que são naturais, né, muitas vezes, justamente ao utilizar esses elementos naturais, a gente humaniza aquele espaço. O bom uso do paisagismo, ele pode melhorar a qualidade do ar, ele pode aumentar a umidade do ar, ele pode diminuir a temperatura em locais muito quentes. Existem estudos que mostram ruas que têm bastante arborização e ruas que não têm bastante arborização. Na mesma cidade, no mesmo dia, no mesmo horário, dá uma diferença às vezes de 2, 3, 5 graus, onde tem bastante arborização. Então são outras funções que o paisagismo pode cumprir. Além disso, ele favorece a sensação de bem-estar e também está associado à concentração e ao relaxamento. Quando a gente pensa assim, está estressado e tudo, quer dar uma relaxada, muita gente pensa o quê? Ir para a praia. Por quê? Porque é uma paisagem relaxante. Então, também pode ser usado para concentração. Então, você se coloca numa paisagem agradável para se concentrar em alguma coisa que você precisa se concentrar. Bom, a maneira mais comum de trabalhar o paisagismo é usando plantas, certo? Porém, não é a única maneira. Eu vou mostrar duas referências para vocês que são paisagens, são locais turísticos super importantes, só que praticamente não usam plantas. Um deles, inclusive, não usa nenhuma, que é a Piazza San Marco, em Veneza. Olha aí a foto. Vocês percebem que não tem nenhuma planta. E mesmo assim, ao valorizar os edifícios do entorno, e esse é o principal uso da piazza, nesse caso, ela também é um trabalho de paisagismo. E o outro exemplo que eu vou dar para vocês, eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu nome, chama Plaça Las Cibeles, que fica em Madrid, que é o principal ponto turístico de Madrid. Para quem não sabe, Cibele, que por acaso é meu nome, era uma deusa romana, que é o símbolo da agricultura, da fertilidade e da terra. Então é uma deusa romana bem importante. Tem essa praça aí que vocês estão vendo. Então também não tem plantas, tem ali uns arbustozinhos, coisa pouca, mas o destaque da praça não são as plantas, certo? O destaque das praças é essa fonte
onde está a deusa Cibele, num carro puxado por 2 leões. E essa praça, a Plaça Las Cibeles em Madrid, é o principal ponto turístico da cidade. Então é prova de que não é necessariamente obrigatório o uso de plantas no trabalho de paisagismo. A gente pode usar diversos outros elementos. Eu costumo brincar que o paisagismo é a mesma coisa que a arquitetura, só que com materiais diferentes. E às vezes nem tanto. Às vezes a gente usa os mesmos materiais, só que é uma escala diferenciada, porque muitas vezes a gente vai pensar no espaço entre construções. Então o espaço urbano é um espaço excelente para a gente praticar o paisagismo, entre construções e também na costura, assim, entre os locais, para formar uma paisagem, né? Principalmente na questão do espaço urbano, a gente pensa muito nessa costura entre os espaços para formar essa paisagem. Bom, mas falar em jardim, também muita gente pode pensar, lembrar a casa da vovó, uma coisa assim meio conto de fadas, tipo essa foto aí. Pois é, nesse caso, nada contra, tá? O jardim da Branca de Neve. Só que esse jardim, gente, dá muito trabalho. Porque essas florzinhas, normalmente, essas flores são anuais. O que significa isso? Que você precisa replantar todo ano. Então, às vezes o pessoal vai para Curitiba, aqui mais pertinho vai para Poços de Caldas e tem os canteiros todos floridos e daí quer fazer em casa. Não é bem assim, tá? Dá muito trabalho. Então, se você tem os dedinhos verdes, como a minha sogra, beijo sogra. Se você tem o dedinho verde, beleza, vai fundo na casa da Branca de Neve. Mas se você não tem, ou mesmo que tenha, se você trabalha o dia inteiro, aquele corre-corre, e mesmo assim você quer chegar em casa e ter um espaço gostoso para relaxar, cuidado para não escolher esse jardim. Porque você pode tornar o teu oásis, tão sonhado oásis, num pesadelo tipo esse aí, ó. Mas calma, eu vou apresentar para vocês, agora falando mesmo de jardins para casas, bom, não só casas, mas jardins, o paisagismo aplicado na parte de jardins. Vou usar aqui 3 exemplos de paisagistas brasileiros, 2 deles são arquitetos. Então, o Gilberto Elkes, o Benedito Abud e o Alex Hanazaki, que são 3 paisagistas que usam linguagens mais modernas. O primeiro paisagista, ou o mais importante, que descobriu esse estilo, com plantas tropicais, com plantas nativas, foi o grande Roberto Burle Marx, que era brasileiro, porém ele descobriu esse estilo e essas plantas quando ele foi para a Europa. Então, nas estufas na Alemanha e tudo mais, cultivavam-se as plantas tropicais como plantas muito bonitas, muito maravilhosas. Mas aqui no Brasil, naquela época, a gente só gostava mesmo daquele estilo Branca de Neve, Casa da Vovó, copiando o estilo europeu. Então, essa coisa do cultivo, do cuidado com as plantas, isso tudo a gente vai falando com calma nos próximos vídeos. Hoje eu vou falar mais sobre o estilo mesmo e o impacto que o paisagismo pode causar na arquitetura. Então, o que acontece? Via de regra, as plantas que são nativas dão menos trabalho. Por que elas dão menos trabalho? Porque elas já são nativas. Elas já são do local. Então, o que significa isso? Ela já está adaptada ao clima. E isso para a planta é a coisa mais importante, porque cada planta, vocês devem saber disso, cada planta precisa de uma quantidade de sol diferente, de uma quantidade de água diferente, de um tipo de solo diferente. E se você escolhe para fazer o jardim da tua casa plantas que são do local, do mesmo clima onde fica a tua casa, a coisa fica muito mais simples, porque a natureza já faz o trabalho dela, né? Então, falando sobre esses 3 paisagistas que eu admiro bastante, vou mostrar uma imagem para vocês. O Gilberto Elkes, eu vou deixar aqui embaixo o link do site dele, né, da homepage dele,
Então esses são os jardins do Gilberto Elkes. Eu amo o estilo dele, eu acho super clean. Vocês estão vendo aí que apesar de ser super sofisticado, não tem aquela amontoação de planta, não é uma coisa poluída, né? É uma coisa limpa e com poucas espécies de plantas, poucas flores. Então esses 3 paisagistas eu escolhi justamente por isso. São poucas flores e flor, via de regra, dá bastante mais trabalho do que a planta que não tem flor. E nem por isso o jardim fica menos bonito. O Benedito Abud é um arquiteto paisagista que eu admiro demais, inclusive, deixa eu me exibir aqui um pouquinho. Esse livro dele aqui é muito legal, eu comprei na época da faculdade e eu tenho a honra de ter o livro autografado por ele. Então aqui foi em 2006, faz um tempinho já. Eu já tinha até saído da faculdade, na verdade, mas ele foi fazer uma palestra lá e daí a gente conseguiu o autógrafo. Esse livro é muito legal, principalmente para estudantes de arquitetura e para quem trabalha na área de paisagismo, porque ele fala muito sobre essa coisa das funções, as escalas, a volumetria do jardim. É bastante prático, esse livro é bem legal, eu indico bastante. Então esse aqui é da editora Senac, Criando Paisagens, do Benedito Abud. E agora vamos ver os trabalhos dele. O Benedito Abud, ele trabalha muito na área pública, então ele faz bastante jardins públicos e faz muitos jardins corporativos. Então vocês podem ver aqui, isso aqui é um prédio comercial, eu imagino que seja em São Paulo, e você percebe como ele se torna, apesar de ser super moderno, ter linhas modernas, não tem não tem um estilo rococó assim de jardim, é um estilo super contemporâneo, mas ele dá esse ar, ele quebra um pouco esse ar frio, né, do mundo corporativo, assim. Então uma das funções que eu falei, né, de proporcionar bem-estar, relaxamento. Então imagina, você trabalha lá no escritório em São Paulo, aquela confusão, aquele monte de fumaça, trânsito e tal, e daí você desce ali no jardim, dá uma respirada e volta para o trabalho. Então é muito bacana usar mesmo do paisagismo para gerar essas sensações. E o terceiro arquiteto que eu escolhi foi o Alex Hanazaki. Essa imagem que você vai ver é um jardim que ele fez na Alemanha. Ele é um paisagista brasileiro, arquiteto paisagista brasileiro, mas olha só como ele usa a geometria, né? Não é só a planta, não é só plantar lá de qualquer jeito. Ele usa a geometria, ele usa elementos construtivos, então usa outros materiais. Você percebe que tem todo um trabalho aí complexo que não é só jardinagem. Gente, deixa eu fazer um parênteses aqui sobre o trabalho de jardinagem. O trabalho de jardinagem, principalmente pro paisagista, é um trabalho essencial, porque o jardineiro, é quem faz a jardinagem, quem executa de fato, que vai executar, que vai tirar a coisa do papel, a ideia, e vai transformar aquilo em realidade. Então é a mesma coisa que eu não dar valor para um pedreiro, né? Eu só falar do arquiteto, do engenheiro civil e não falar do pedreiro. Pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Qual função é mais importante, né? Não tem função mais importante, cada um tem a sua função. Eu não chamo paisagismo de jardinagem, porque a jardinagem é uma parte do paisagismo e pode não ser, como eu falei, daqueles jardins das praças que não tem plantas, ali eu não preciso de um jardineiro, eu não preciso fazer jardinagem e não deixa de ser paisagismo. Entretanto, o jardineiro e quem faz jardinagem é essencial para fazer um bom paisagismo. É claro que por menos manutenção que eu tenha, por escolher a planta certa, para o terreno certo, para o sol certo que eu tenho no meu terreno, eu preciso dar manutenção, porque a planta é um ser vivo. Você vê o meu pacová ali, coisinha linda, tem uma folhinha nova nascendo aqui, que é sinal que ele está gostando aqui do local, né? Mas só para esclarecer, assim, o paisagismo é a área maior, né? Que eu vou trabalhar a paisagem como um todo, e a jardinagem é quando o paisagismo precisa trabalhar num jardim, tá? Só para esclarecer este fato. E aí agora eu vou mostrar um projeto meu, e vamos dar uma olhadinha na obra. Essas fotos eu tirei quando estava no finalzinho da obra,
A alvenaria, vocês podem ver, já estava praticamente pronto, estava faltando só mesmo o acabamento, basicamente. Tá vendo? E aí agora aqui uma foto da área externa. Então você tá vendo como o jardim, ele veste, ele abraça a construção, é como se completasse mesmo. Se eu não tenho essas plantas, e aqui você vê, são coisas muito simples, né? Não é nada para esconder a arquitetura. Às vezes pode ser, tá? A gente pode usar o paisagismo para esconder uma arquitetura. Por exemplo, eu tenho um terreno que tem uma muralha do lado da minha casa. Você viu aquele do Gilberto Elques, eu acho, que tem um jardim vertical? Aquilo é uma excelente alternativa para esconder muros feios, ou muros que eu não tenho como mexer, porque às vezes o meu vizinho tem um muro enorme e eu não tenho como pedir para o vizinho demolir o muro. Então uma forma de amenizar a sensação desse muro é fazer um jardim vertical. Mas agora a cerejinha do bolo, vamos ver essa outra foto aí do jardim desta casa, antes de ter o paisagismo. Então aqui, vocês estão vendo que tem essa área, esses clientes eles pensaram em fazer uma piscina nessa área, mas no fim eles compraram o terreno do lado e fizeram a piscina lá no outro terreno. E aí nesse terreno, dá uma olhada o que ficou esse jardim. Tá vendo que delícia de lugar? Então imagina você chegar do trabalho estressado e daí você anda aqui pelo meio dessa passarela. E eu já vou mostrar para vocês o projeto, porque aqui tem uma particularidade. Tem esse lago ornamental. Essa empresa que fez o projeto desse lago e o orçamento chama Ecosys. Eu vou deixar aqui embaixo o link deles. Mas o projeto, o projeto das obras civis, enfim, a concepção do local é projeto meu. Então, qual que era a ideia? Vamos voltar aqui para a imagem. Tá vendo aqui esse caminho de pedras? Então ele está passando por cima do gramado. Aí ele dá a ilusão de que ele anda por cima da água. E isso é muito gostoso. E daí saindo desse pergolado, ali pela parte de baixo, aqui na beirinha, a gente ia fazer uma fontezinha assim, só para ter aquele barulhinho de água, sabe? Bem relaxante, bem gostoso. Então, era um jardim pequeno, tá? Então vamos dar uma olhadinha no projeto. Aqui tem o projeto arquitetônico desse paisagismo, né? O projeto arquitetônico do paisagismo, que tem aqui as medidas do pergolado, tá vendo em volta que tem o laguinho. Aí eu fiz o detalhamento dessas pedras que na hora que estiver pronto, como a base dela, que vai lá para o fundo do lago, é menor do que a pisada, né? A área de concreto onde você pisa, dá a sensação que a pedra está flutuando sobre essa água. E dá uma sensação super, super gostosa. Então, ficou super bacana esse projeto. Não é uma coisa super barata, né? Lógico, porque é um projeto complexo, assim, tem bastante maquinário, porque tem bombas, filtros e tudo mais. Já existem tecnologias, e é engraçado dizer isso, porque na verdade não é uma questão de tecnologia, é uma questão de usar a natureza a nosso favor. Mas já existem empresas que trabalham com lagos orgânicos. Então eles escolhem peixes e plantas para colocar nesse lago e não precisa, por exemplo, de bomba, não precisa de filtro, porque a própria natureza que a gente coloca ali, né, os peixes, as plantas, já fazem essa filtragem. Eu vou deixar aqui em cima para vocês o link da Expo Flora. Na Expo Flora tinha alguns ambientes com essa proposta de lagos orgânicos. E foi inclusive um dos destaques do vídeo. Naquela exposição que tem dos ambientes, tinha uma empresa fazendo justamente isso, esse lago orgânico. Então assim, hoje em dia, esse projeto ele já tem uns 4 anos mais ou menos, mas hoje em dia já se usa outra mentalidade, né, para tornar ainda mais natural, ainda mais orgânico e ainda mais agradável. Porque daí não tem produto químico, não tem risco de dengue, tá, gente? É uma grande preocupação, porque como o tempo todo estão falando, água parada, não deixa água parada, água limpa parada e tal, as pessoas ficaram com muito medo de usar água no paisagismo. Só que tem um detalhe muito importante em tudo isso, que é a palavra parada. O que não dá mais para usar na arquitetura, infelizmente porque era lindo, mas enfim, o Aedes aegypti está aí, a gente não pode deixar ele crescer, não é verdade? Mas são os espelhos d'água. Os espelhos d'água, a ideia era justamente essa. Fazer uma lâmina com água parada
para a água se tornar um espelho. Isso não dá mais para fazer, a não ser que você tenha alguém ali jogando cloro naquela água o tempo todo. Enfim, é inviável mesmo, né? Mas essa questão do mosquito, ela trouxe um preconceito muito grande com o uso da água no paisagismo. E é muito possível, tá? Porque vocês pensam, o peixe come o quê? O peixe come plâncton, né? Que são aquelas microplantinhas que tem na água ali suspensas, e come larvas. Então, para o peixe, é perfeito que o mosquito vá lá colocar os ovinhos dele, porque ele vai ter o que comer. Então, não precisa se preocupar com relação à questão da dengue. O importante para não ter a proliferação do mosquito e tal é não ter água parada e, de preferência, ter plantas e ter peixes, porque eles também fazem esse trabalho da filtragem natural da água. Bom, pessoal, foi um vídeo meio confuso, apesar de eu ter feito o meu roteirinho. Esse é um assunto que eu gosto muito e eu pretendo voltar aqui várias vezes para falar sobre isso. Eu fiz mestrado nessa área na Argentina, eu fiz mestrado em paisagem, meio ambiente e cidade na Universidade Nacional de La Plata, então eu tenho ainda muita coisa para falar sobre isso, viu? Então, manda aí nos comentários algum assunto que você se interesse. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like. Semana que vem a gente tem outro assunto totalmente diferente. E quinta-feira a gente volta. Tchau!